Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Enquanto vocês estão entrando aqui, estou fixando o tema. Entrem. Pronto. Isabel, Pablo, Tânia. Aproveita que vocês estão aí, ó, clica no aviãozinho e já compartilha com todo mundo pro pessoal poder entrar. Vai compartilhando aí que eu já vou chamar. Pronto, deixa eu fixar o tema agora. Fixar. Foi. Ele já entrou, hein? Vamos lá. Doutor Alessandro, nosso convidado especial, já tá aí. Deixa eu ver se eu chamo logo ele pra gente não perder tempo. Deixa eu ver se eu chamo ele aqui. Pronto. Entra aí, gente. Olá, doutor. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? E aí, Vanessinha, beleza? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo direitinho, você tá me ouvindo? Tô, tudo bem. Tô com um fonezinho de ouvido aqui. E Também aí, tô. quanto tempo, hein? Pois é, acho que já tem 2 anos, né? A última cirurgia foi em 2018, Exatamente. junho de 2018. Mas E a gente aí, tá sempre se falando, né? sempre, Ó o Pablo sempre. aí. Ó, artista. Ó, E então aí, tudo bem? não vou. Tudo ótimo, graças a Deus. Tava para fazer minha micropigmentação da auréola dia 29, segunda-feira agora, mas por causa da pandemia foi cancelado. É, Ia lá no consultório logo para te mostrar, mas babou. pô, pois é, Vamos tá ter que tudo deixar muito para confuso, né, depois. cara? Eu fiquei também 2 semanas aí agora de licença também, fiquei de molho. Quarta-feira tive que desmarcar contigo, né? Tava mal. Pois é, avisei pro pessoal que você precisou desmarcar. Tava com Mas suspeita de graças a Covid, Deus. mas graças a Deus Caramba. veio negativo o exame. Aí agora tá Graças a Deus. Ainda mais que você tem voltando. uma pequenininha aí, né? Pois é, fomos aqui e tomamos um susto, mas deu tudo certo, graças a Deus. Passou. Enfim, agora Muita vamos em frente. oração. É, Ó, que então bom. eu já vou começar, para a gente não perder muito tempo. Tá, Eu chamei bastante beleza. gente, porque além de Tô ser vendo um aí, né? tema, além de Uhum, ser um tema assim que a gente vai fazer, a gente está no tema do câncer de mama, mas também eu acho que serve para quem não é paciente oncológica, porque muita gente tem dúvida também de prótese, né, dos implantes e tudo uhum. mais. Então, antes de começar, eu só vou me apresentar. Não sei se tem alguém aqui que nunca me viu, mas eu sou Vanessa. Meu nome é Vanessa Pessoa, sou paciente oncológica. E aí, para a gente não perder muito tempo, se apresente, por favor, diga as suas especialidades e aí a gente já começa com as perguntas. Eu normalmente não tenho muita coisa para apresentar. Sou cirurgião plástico, sou médico, né? Fiz formação em cirurgia plástica e depois acabei atuando muito na área reconstrutora da mama. Trabalho com uma penca de mastologista aí no Rio e é o que eu gosto mais de fazer, né? É fazer a parte da reconstrução da mama, todas as técnicas que envolvem isso. Além da cirurgia plástica e estética como um todo, né? E é isso, E, estamos junto aí. e Eu é tive a isso. honra de te E operar, de cuidar um pouquinho de 3 você. vezes Deu tudo certo. É isso aí. deu tudo certo, ficou lindo. Se eu pudesse, mostrava para todo mundo, mas não dá. Não, aqui não. Então, Beleza. para a gente começar, eu separei aqui Ah, as perguntas que o pessoal fez. E eu também aham. separei algumas perguntas que toda hora, assim, eu te perguntava. Depois do meu pós-cirúrgico, eu te fazia muitas perguntas. Não sei se você lembra, eu sei que você é mega ocupado, minhas perguntinhas eram assim, eram já Ah, organizadas, e eu até normal. falava assim, responda com sim ou não. Aí É vocês verdade. lembra disso? Objetiva, lembro. É, Mas para não isso faz perder muito parte, cara, tempo. normal. Aham. E aí eu separei alguma dessas perguntas também que eram dúvidas minhas, que eu tenho certeza que é dúvida de muita gente. Tá. A primeira coisa assim que eu queria te perguntar
quais são os possíveis materiais que são usados para uma reconstrução mamária? O que que você pode usar, o que que você pode fazer, tirar de algum lugar, usar qual material? É, a reconstrução de mama, né, a devolução do tecido mamário, basicamente a gente consegue fazer com dois tipos de materiais. O primeiro são tecidos que nós chamamos de autólogos, né, são tecidos do nosso próprio corpo que a gente vai tirar de uma área para cobrir o que está faltando, né? Então, é carne, propriamente dito, né? O que nós chamamos medicamente de retalho, né? A gente tira segmentos de pele e contendo músculo e gordura, por isso são chamados retalhos miocutâneos, de algumas áreas específicas, você normalmente tira ou do abdômen ou da região do grande dorsal, para cobrir o que você perdeu naquele tecido, naquela região. Existem também retalhos chamados microcirúrgicos, que podem ser feitos à distância. São um pouco falados no Brasil, mas é uma área que funciona bem, é uma área de maior complexidade, onde, na verdade, o meu retalho ele vem mais à distância. Por exemplo, eu posso usar um pedacinho do bumbum para fazer a mama, eu posso Caramba. usar um retalho abdominal sem o músculo, sem a destruição muscular para fazer a mama. Então, essa primeira categoria são os tecidos autólogos. Autólogos são os tecidos do próprio corpo nosso, tá? E a gente pode usar também os biomateriais, que na verdade são próteses criadas em laboratório, e a prótese de silicone é o exemplo mais tradicional, que a gente usa para substituir o tecido humano, né? Como se fosse uma coisa biônica, digamos assim, mas é verdade. E aí dentro desse grupo você tem as próteses de silicone e os expansores mamários. Expansor é uma prótese colocada com o intuito de esticar a pele numa mama que é possível ser esticada, né? Funciona igual uma gravidez, por exemplo, ela vai crescendo aquela pele ali. E esse expansor depois é substituído por uma prótese de silicone definitiva, tendo em vista que o expansor geralmente ele é oco e ele é preenchido com soro fisiológico. Existe o expansor Existe. misto também, que É isso que eu você ia te perguntar. existe o expansor de uma marca americana chamado expansor de Becker, que ele vem já com um percentual de silicone nele e você só complementa com soro fisiológico. E É um ele fica expansor. E aí você, direto. teoricamente, não precisa trocar esse expansor. Só que é um expansor que é muito passível de complicação, tem um extravasamento de líquido grande e ele não dá um resultado estético tão agradável. Então, não emplacou muito aqui no Brasil. É muito caro. Uhum. Ele é usado muito para uma população, por exemplo, mais idosa, que não pode ficar Entendi. fazendo várias cirurgias. Faz uma só e deixa o expansor e tchau, entendeu? Digamos Uhum. assim. Então é isso. Então a gente Entendi. tem os biomateriais e a gente tem os tecidos autólogos. Você Né? tem aí para mostrar pra gente? Você pediu para trazer, né? Então aqui, eu não sei se vai ficar legal, aqui a gente tem exemplo de prótese de silicone. Na verdade, a prótese, essa aqui é uma prótese bem rudimentar, é uma prótese de silicone, de gel coeso de silicone, é uma prótese lisa. As próteses, Uhum. elas já são muito antigas, são da década de 60, tá? O material é Caramba. super estudado, existem inúmeros trabalhos mostrando segurança em relação aos implantes. O que a gente tem basicamente é um material, um gel amorfo aqui dentro, tá? Revestido por uma cápsula, que vai variar, podendo ser uma cápsula muito fininha como essa, uma cápsula lisa que a gente quase não usa. A gente tem as cápsulas com algum grau de texturização, de irregularidade, que é o que normalmente se usa no dia a dia. A gente tem graus maiores de aderência, como por exemplo essa cápsula, que é uma cápsula de um material chamado poliuretano, e por aí vai. Então Uhum. a prótese, o que vai diferenciar, além do shape, do formato e tudo mais, é o tipo de revestimento que você tem nela. Mas todas são feitas de gel de silicone, que se você cortar esse gel ele não é líquido, ele não extravasa. E você tem os expansores mamários. Aqui a gente tem um exemplo de um expansor, que é um saquinho, tá? Nesse caso, esse expansor é um expansor que a gente bota geralmente uma tinta azul dentro, então para localizar, foi retirado, então ele está tatuado de azul. Mas o expansor, basicamente, o que ele tem? Ele é um saquinho de silicone, né? E ele tem aqui Uhum. essa válvulazinha, onde a Pra gente limpeza. vai introduzir a agulha com soro fisiológico e ele vai crescendo dentro da mama da mulher, criando uma cavidade
para que num segundo momento eu abra e coloque uma prótese definitiva. Porque o expansor de soro fisiológico puro, ele tem inúmeros problemas, ele é duro, ele pode extravasar o soro, então ele não é adequado se manter na paciente. Como falei, existe o intermediário misto, que pode sim se manter ali na paciente, que tem um percentual que varia. Perguntaram aqui por que que coloca o expansor e não coloca a prótese primeiro. Mas eu acho que Então, depende muito para quem faz rádio, não é isso? na verdade é o seguinte, o expansor, a função do expansor é expandir a pele da mama. A principal indicação do expansor é numa situação que eu tenho uma mastectomia chamada mastectomia radical. Por quê? Você sabe que tem as mastectomias que preservam pele e areola. Então a paciente, ela tira só a glândula e deixa aquele revestimento de pele e areola, tá? E aí eu posso botar uma prótese dentro, se for possível. Mas eu tenho uma situação, Vanessa, que eu tiro a pele da minha mama, que eu não faço mais uma mastectomia poupadora de pele, eu faço uma mastectomia radical modificada, onde eu vou cortar essa minha pele e a minha areola. Ora, se eu vou tirar a pele da minha mama e a areola, eu não tenho como botar uma prótese, porque é como se eu botasse uma prótese e não tivesse cobertura suficiente, faltasse um pedacinho. Por isso a gente utiliza o expansor, para poder, como ele vem vazio, ele pode ser dobrado e colocado ali dentro, eu consigo, com esse baixo volume que tem aqui, uma vez que ele é colocado sem nada, fechar a minha pele e no pós-operatório ir crescendo a pele aos poucos. Então a indicação do expansor, como o nome está dizendo, é expansão de tecido. Ele é usado não só na pele, mas ele é usado para expansão enfim, você pode, não só na mama, você pode usar no couro cabeludo, para área de queimadura, e por aí vai. Então a função do expansor é quando eu tenho uma mastectomia radical que eu preciso expandir. Eu posso fazer, nesse momento, um retalho e botar uma prótese, ou posso botar um expansor, expandir e trocar por uma prótese no segundo tempo. Geralmente, quando a paciente, no ato cirúrgico, vai fazer radioterapia, e a gente já sabe isso, a gente acaba optando por botar o expansor, em vez de fazer logo o retalho e botar a prótese de silicone. A gente expande e depois da radioterapia a gente troca por uma prótese definitiva. A minha opinião é que o expansor ele tem algumas limitações, muito maiores até do que um retalho. Um retalho Eu vejo pouco mais muita gente reclamando do expansor, né? Que causa dor, que o sente... expansor ele é muito incômodo, ele causa muito mais dor, ele até pelo próprio processo de extensão, essa hastezinha de metal que ele tem aqui, essa haste aqui de metal dói no pós-operatório, então os pacientes sofrem um bocadinho. E o expansor ele dá um grande problema, ele dá uma mama muito arredondada, não igual a não mama fica normal da mulher, que natural. não fica o aspecto natural. Então, se a mulher tem uma mama do outro lado, que tem um pouco de caimento, que é uma mama mais natural, e ela aqui bota um expansor, ela fica com dois tecidos muito diferentes. Mas aí, por outro Entendi. lado, você vai propor a ela também, às vezes, fazer um retalho de grande dorsal para poder ter É isso que eu ia simetria. falar. É uma discussão, você tem que conversar isso no consultório, colocar as duas situações e a decisão é tomada em conjunto. Eu acho que o retalho ele é mais seguro, dá um melhor resultado estético, é pouco mórbido, no sentido de pouco perda funcional. A longo prazo você consegue mais estabilidade do implante, menos contratura e a mama fica mais natural. Mas tem uma cicatriz nas costas. O expansor não. Eu ia falar exatamente isso, pra gente explicar, assim, pra você explicar, porque o meu foi assim, né? Eu fiz a cirurgia, fiz a mastectomia, né? A doutora Flávia, ela fez a mastectomia, você entrou de Isso reconstrução aí. imediata, e aí você utilizou a parte do grande dorsal para poder reconstruir minha mama. Na verdade, assim, eu adorei o resultado em todas as três etapas, né? Para quem não sabe, eu operei em 2016, fiz a reconstrução imediata em 2016. Imediata. É. Em 2017, eu fiz a simetrização da esquerda, aí você colocou a prótese, né? E em 2018, você fez a reconstrução do mamilo. Eu sei que tem um termo para isso, o mamilo e a auréola. Reconstrução do complexo Sabe? areolo papilar. Isso. Do E CAP, a aí gente chama de você CAP. Isso. Aí você fez com parte da pele da minha virilha. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é feito esse procedimento. Então, a reconstrução de mama, ela está inserida na mastectomia. Quando você faz a reconstrução imediata, né, que é no ato da mastectomia, é o melhor momento para o cirurgião plástico fazer, porque ele tem maior versatilidade de técnicas na mão.
O ideal é o que você fez, Vanessa. Você é a paciente que, na maioria, não é a nossa regra. A maioria das pacientes sai no meio do caminho, cansa, não aguenta fazer a última etapa. Ah, eu Mas pensei assim, vou começar, vou terminar. exatamente. Você focou, teve cabeça para isso, virou isso uma causa da sua vida, inclusive. A gente até, nossa, eu sou super orgulhoso de ter sido seu médico. Então, assim, você me deixou à vontade para fazer da maneira correta e sem aquela ansiedade, muitas vezes, que a paciente busca. Por quê? A sua cirurgia, o que, que você tinha? Não sei se cabe falar aqui, mas você tinha uma mama que Pode tinha falar, não tem problema não. um caimento natural de uma mama de uma mulher jovem, e você fez uma mastectomia, você tinha um tumor que foi necessário tirar ali a tua pele e a areola, Uhum, e você não tinha nada na axila. Então, em princípio, você não faria radioterapia. Bom, eu uhum, tinha duas opções naquele momento. Ou botar um expansor mamário para expandir, para depois trocar por uma prótese definitiva, o que, ao meu ver, não ficaria bom, porque você tinha uma mama do outro lado que tinha ali um certo caimento. Então você ia ter uhum. sempre uma mama ali com aspecto Pro natural norte e outra pro sul. e uma bola de silicone. Porque o expansor, como você tira a pele no centro da areola, ali no centro da mama, imagina que a mama é um cone. Quando você tira no ápice daquele cone, você gera um vetor, aí é geometria, um vetor de tração para dentro, então a mama ela fica achatada. Então, independente de você expandir aquilo para frente, ela nunca vai ter um aspecto natural, de uma pitose natural da mama. Por isso foi interessante colocar um grande dorsal, porque devolveu exatamente o segmento de pele que você perdeu. E E ficou aí muito foi feita a perfeito. cirurgia. Beleza. Passado um tempo, você voltou para o segundo tempo cirúrgico, que nada mais é do que a simetrização. Por que É, esse tempo grande? Me por, perguntaram isso. porque como eu faço uma cirurgia que vai haver uma modificação com o passar do tempo, toda cirurgia há um acomodamento, uma acomodação do tecido. A pele atrofia, sai o edema, ela dá uma descida. E o grande dorsal, especificamente, como ele é um retalho muscular, uma vez você passando esse retalho para frente e desnervando ele, ele vai perder a função. E o que, que acontece quando você perde a função de um músculo? Ele atrofia. Então você tem uma Uhum. perda volumétrica. Ora, se eu vou botar uma mama de um jeito e eu sei que daqui a 6 meses ela vai mudar o tamanho, o formato e tal, eu espero esse período acontecer para eu fazer a minha simetrização e acertar o tamanho. Não adianta eu fazer a simetrização na hora, só que de um lado você vai ter atrofia maior do que do outro Uhum. lado. Isso é uma justificativa. A segunda, você já está fazendo uma mastectomia, uma cirurgia grande. Tem um tempo ali que você fica esperando o resultado da biópsia do linfonodo. Eu vou fazer um grande dorsal e ainda vou mexer na mama contralateral no ato de uma mastectomia. Quer dizer, eu vou transformar uma cirurgia que eu podia fazer em 2, 3 horas, uma cirurgia de 6 horas. Lembrando Também que você é era uma uma outra paciente pergunta, tempo de oncológica, cirurgia. é uma paciente oncológica com risco de ter trombose venosa, então não vale a pena a gente fazer uma cirurgia gigantesca para um resultado que no final das contas vai ter que mexer de novo. Então, Uhum. esse é um problema, dificuldade que você tem no consultório muitas vezes, que as pacientes querem resolver tudo em tempo único. E não dá. Infelizmente, a vida, às vezes, a gente não Eu vejo consegue que ter as as coisas. meninas têm muita pressa, não têm Pois paciência é, não de tem ter esse paciência. tempo, e aí o É, resultado não fica bom. não E aí fica depois bom. reclama. É. Então, o que a gente fez? A gente esperou passar aquela fase inicial, atrofiou o tecido, a mama acomodou, saiu o edema, vamos para a mama contralateral. Nesse segundo momento, é possível também fazer areola. Já pegar e botar a areola no mesmo tempo, já simetrizar e reconstruir a areola. Só que a Uhum. chance daquilo ali também modificar e a areola ficar torta também é grande. Então, quando você está diante de uma paciente no consultório, que vira amiga, que entende o que você está fazendo, que não tem essa ansiedade, que quer o melhor dos resultados, que é o teu caso, uma mulher jovem, na fase sexual ativa, casando, não é uma senhorinha de nada, pelo amor de Deus, não é um preconceito, mas é um outro cenário de Uhum. vida, você tem que Sim, oferecer o melhor dos mundos para ela. E aí você topou, vão fazer depois a reconstrução da areola que foi feita e ficou boa, entendeu? E ficou aí você perfeito. consegue o máximo de simetrização, porque aí a mama simetrizada desceu, quando ela estabilizou, ficaram duas iguais, você vai botar a areola onde você quer, entendeu? Então esse Entendi. É. é uma das opções que tem dentro de um cenário que foi feito de uma mastectomia radical modificada. Mas, por exemplo, eu posso fazer uma quadrantectomia, eu posso fazer uma mastectomia poupadora de pele e assim vai.
Para cada Entendi. técnica de mastectomia tem uma técnica de reconstrução, Entendi. entendeu? O nosso famoso drenozinho, né? Que a gente, acho que a maioria, né? Acho que todas É, praticamente, sai com um dreno. E aí as meninas têm muita dúvida quanto a isso. Quantos dias, geralmente, aproximadamente, a gente precisa ficar com o dreno? Como que manuseia ele? Porque eu lembro que das 2 vezes que eu operei, eu usei o dreno. A primeira vez foram 2 drenos, um no peito e um nas costas. Então, para dormir era maravilhoso, né? Eu não sabia se eu deitava é, como, né? Porque doía. Então, assim, eu sei que a gente tem que, meio que, pelo próprio nome, né? Drenar ele para tentar é. sair o máximo de seroma, não sei se seria isso. O que que acontece? Toda vez que o tecido humano, são várias camadinhas que a gente tem. A gente tem a pele, tem o tecido celular subcutâneo, tem o músculo, né? Depois tem os ligamentos, o osso e assim vai. Então você tem camadas de tecido que nasceram unidas. Papai do céu, quando fez isso, colou lá. Aí o homem vai, corta e separa esses tecidos. Quando eu separo o tecido, o que que eu estou expondo ali? Eu estou expondo, na verdade, milhões e milhões de pequenos vasos sanguíneos microscópicos, chamados capilares, e outra circulação, que é uma circulação um pouco conhecida, chamada circulação linfática. Então eu estou expondo aquele tecido todo, aqueles milhares de canalículos, e são milhares e milhares de quilômetros de canalículos abertos, que quando você fecha o tecido, eles ficam saindo, liberando secreção ali dentro. Ora, se eu não colocar um dreno ali, eu vou ter um acúmulo de líquido naquela região. O tecido demora um tempinho para se aderir novamente e cicatrizar. Então eu preciso fazer com que haja um escoamento desse líquido que está ali dentro e esse escoamento para que haja a consolidação do tecido. Caso contrário, o líquido forma ali no espaço e impede a cicatrização, entendeu? Então, Uhum. para isso que a gente coloca dreno. Toda vez que a gente tem uma dissecção de tecido grande, isso em qualquer cirurgia, cirurgia plástica, urologia, cirurgia abdominal, tórax, a gente tem que colocar um dreno a vácuo, um dreno que vai chupar ali, não o termo é esse, mas é aspirar Uhum. o líquido que se acumula ali dentro para poder o tecido aderir. Você não só coloca o dreno, mas você bota uma pressão sobre ele, por isso você usa o sutiã. No caso específico da mama, como a mama é uma glândula, ela vai produzir líquido e vai ficar ali dentro coletando aquele líquido. Então, se você não deixa dreno, esse líquido futuramente ele pode formar uma coleção, que a gente diz que na verdade um amontoadozinho de líquido mesmo que vai causar problema. Se estiver em contato com a prótese vai dar infecção, se tiver nas costas aquilo se acumula de tal maneira e não sai e você tem que ficar funcionando. Então é normal a gente ter que usar um dreno de demora. O dreno normalmente existem vários tipos de drenos no mercado. O mais comum é o Eu vi. Hemovac, que é aquela sanfoninha, mas existe a Uhum. perinha também, chamado dreno de Blake. Usei esse. O que a gente recomenda é que o paciente só mantenha o vácuo no dreno, quer dizer, esvazie o dreno 2 a 3 vezes ao dia, passe ali um pouco de álcool 70, mantenha aquilo limpo e deixe sempre o fluxo no sentido de dentro para fora do corpo. Né? Não esquecer, por exemplo, o dreno cheio de sangue, porque aí você acaba fazendo com que o sangue volte um pouquinho para dentro do corpo e uma vez ele já no local do dreno, ele já tem algum grau de contaminação. Então, Sim. o manuseio é super importante e existe um tempo e uma drenagem onde o cirurgião vai avaliar e vai retirar esse dreno. Isso varia muito de escola para escola, varia muito de experiência de cirurgião para cirurgião. Eu hoje tenho uma rotina. Como as costas, no grande dorsal, é uma região que tem muito tecido adiposo, a chance de você ter um seroma é maior. Então a gente costuma deixar 2 semanas o dreno. Mas a mama você deixa um dreno em torno de 5 a 7 dias. Cada cirurgião vai avaliar o caso, cada caso é cada caso. Às vezes você tem Uhum. uma drenagem maior, porque o paciente usa às vezes um anticoagulante, um sangue mais escuro, então você precisa deixar um pouco mais de tempo, entendeu? Deixa eu te fazer um. Não sei se você vai lembrar disso, falando de dreno. Eu lembro que É. quando eu fiz a minha segunda cirurgia, que foi da simetrização da esquerda, assim que eu tirei o dreno, no dia seguinte, se eu não me engano, começou a sair muito seroma, muito É. líquido, muito sangue, muito sangue. Eu fiquei desesperada, porque eu não sabia se era normal, se não era. Na primeira cirurgia não tinha acontecido isso. E aí eu fui até o seu consultório, e aí você todo, Aham. é normal, Vanessa, todo É, tranquila. E eu fiquei tranquila. Se eu não tivesse ido, eu não teria ficado tranquila. Mas é. como você me viu.
Aí eu fiquei tranquila. Os implantes, eles têm dois inimigos, eu sempre digo. Um deles é a radioterapia. O segundo é esses líquidos que se acumulam dentro da mama. Porque às vezes o dreno, a gente posiciona ele na região em volta do implante, só que às vezes fica uma área ali que não está drenada. Entendeu? Naquilo que você Uhum, traciona, por acaso você rasga ali uma bolinha, algum tecido que estava se formando, e aquilo vaza, e aí fica saindo líquido. Ou então acontece uma outra coisa, forma-se um coágulo, e esse uhum, coágulo vai se liquefazendo, geralmente no final da primeira semana, e vaza. E sai, às uhum. vezes, um líquido escuro até, parecendo sangue pisado mesmo, Sangue, mas é escuro em isso. quantidade. Então, isso tem que ser drenado, tem que ser manipulado pelo cirurgião, tem que ser orientado, porque às vezes, se ele ficar lá dentro em contato com o implante, ele é meio, entendeu? No meio de cultura Oh, oh. Voltou, tinha para parado. contaminação. Desculpa que a minha mãe me ligou aqui, Não? ela me liga sempre Ah, nessas horas. tá. Ó, É isso, entendeu? tá, É, entendi. o dreno, se o seu cirurgião botar o dreno, aceite, é pro seu bem. Ninguém bota um dreno à toa. Pode ter certeza que ninguém Uhum, gosta de botar dreno. sim, É um saco tirar no consultório, chato, dá trabalho, entendeu? mas é necessário. É Outra necessário. pergunta, que também eu fiquei tipo, meio que assim nervosa depois de um tempo, mas depois você Aham. me falou que isso é normal, que poderia voltar ou não. A sensibilidade na cicatriz. Por É, que que a gente não vão, sente? Como se fosse, se a gente fosse enfiar uma agulha e não sente nada. porque na mastectomia, quando se tira a mama, se tira todo o tecido que está ali dentro. Não é só a glândula mamária. Você tira a mama, você tira a glândula, você tira a gordura e você tira todos os nervos sensitivos que vão até a tua pele e vão fazer com que você tenha sensação. Então, quando você faz uma mastectomia, você perde, infelizmente, a sensibilidade fina, né? Você ainda consegue ter alguma, recupera alguma coisa ou outra, mas você vai perder a sensibilidade. Na verdade, isso acontece em toda a área de cicatriz. Quando você corta uma cesariana, por exemplo, bem junto à cicatriz, se você tocar, você não tem sensibilidade, né? Uhum. Mas numa mastectomia, o mastologista ele tirou toda a glândula mamária, então você perdeu. O grande dorsal, ele tem sensibilidade. Só que a sensibilidade dele, quando a gente roda ele para frente, a gente corta o nervo que faz inclusive ele ficar se movimentando, Eu né? E fico aí brincando que você eu tenho. As minhas costas estão no peito. Porque qualquer então movimento que eu faço, ele contrai. ele contrai, ele tem às vezes algum grau de contração, entendeu? Mas você perde a sensibilidade. O que pode acontecer às vezes no grande dorsal é de você tocar na mama e sentir nas costas. Sentir porque você tem a Caramba, sério? representação sensorial de que aquele pedaço de pele Faz não parte corresponde das no seu costas. cérebro na frente, ele corresponde à parte de trás, entendeu? Tô louco, né? É muito louco. Só que as costas é uma região pouco inervada. Se você tocar nas costas, tem muito menos receptor de sensibilidade do que na mão, por exemplo. Então, acaba-se que você perde um pouco essa sensibilidade. É isso. Entendi. Outra dúvida que eu tenho certeza que é de muitas meninas, que foi minha. Quanto tempo depois, né, da mastectomia e reconstrução imediata, a gente pode voltar a deitar de lado e de bruços? Isso é muito do cirurgião e depende muito também da paciente, da evolução da paciente. Eu geralmente recomendo, tirou o dreno, pode deitar de lado. A minha rotina geralmente é essa. Porque eu fico com medo de ficar deitado de lado com aquele dreno, às vezes batendo Aham. em cima no oco axilar, tem Eu acho que vaso eu fiquei ali. uns 2 meses. Eu acho que eu fiquei uns 2 meses Besteira, você podia com deitar de medo. lado. Agora, barriga para baixo também não é proibitivo, só que a paciente não consegue, né? É uma coisa meio de cada um. Tem gente que não consegue deitar de barriga para baixo, dá um pouco de agonia, mas não é uma coisa matemática, não. Cada um é cada um. Uhum. Eu não gosto de deitar de lado enquanto está com dreno, gosto de dormir de barriga para cima, sempre no grande dorsal, porque comprime as costas, lembra que é bom para poder evitar aquele acúmulo de Uhum. líquido. Mas de barriga para baixo eu libero com 30 dias, já poderia dormir. Ninguém nunca pede para dormir de barriga para baixo, geralmente é de lado, né? Acho que a De paciente tem um lado pouco de medo. Também barriga é para muito cima medo. e dormir de barriga para cima é muito ruim, né? Ninguém Ai, aguenta. gente, é É horrível. horrível. É. Outra pergunta que me fizeram até essa Aham, pergunta hoje, e eu senti isso também. Quando a gente faz, né, o procedimento, parece que fica uma pressão aqui na mama que aham. não passa, demora muito. É normal?
É, por causa da prótese, né? Você coloca o implante, você costura. O retalho de grande dorsal, ele é um retalho que vai uma pele exatamente igual à pele que você tirou da mastectomia, e embaixo da pele vai um pedaço grande do músculo grande dorsal. Esse músculo é costurado, a prótese fica numa posição e o músculo vai cobrindo, como se fosse uma teia em cima, e ele é amarrado no músculo do tórax. Então aquilo ali gera uma fibrose e uma contração, por isso que dá pressão. Mas essa pressão é infinitamente menor do que se você botasse um expansor. Você não tem noção do que é um expansor. Eu posso É imaginar muito pelo que as meninas pior. falam. É muito pior. O expansor é disparado a cirurgia que mais dói na cirurgia plástica. Talvez até mais do que É, lipoaspiração. Daí hoje a caramba. gente está fazendo uma técnica de anestesia boa com o pessoal que trabalha comigo. Está fazendo os bloqueios guiados por ultrassom dos nervos sensitivos da região da mama. E assim, a recuperação pós-operatória é muito melhor. Tem muito a ver também com a questão anestésica, tá? De você ter um bom Entendi. anestesista que te ajuda ali no pós-operatório. Hoje a anestesia virou uma especialidade enorme na relação à dor também no pós-operatório. Muita gente também me perguntou, que eu tô cheia de pergunta, né? Peraí. Tô aproveitando aqui com relação à recuperação que você falou, quanto tempo que pode voltar às atividades normais? Muita gente perguntou como é que eu posso cozinhar, quando é que eu posso voltar a fazer o meu exercício físico. Também são perguntas que variam de cirurgião para cirurgião. Eu geralmente recomendo o retorno mais precoce possível à atividade física, acho que é super importante. A questão do braço da mulher, o que a gente vê muito? Existe um status chamado a dor pós-mastectomia. Então, se a gente puder manipular esse membro, movimentar essa articulação, né, uma boa fisioterapia ajuda muito na paciente para poder mexer, porque eu Pentear tenho. cabelo pode, né? Dá para Pode pentear mexer o cabelo. braço, o Não fato de tinha, você. antigamente não podia nem fazer Antigamente se nada. engessava a mama. Eu sou da época que eu peguei, eu não sou tão velho, mas eu já peguei os meus staffs, alguns operavam uma mamoplastia redutora e botavam gesso na mama. Você imagina que o Caramba. cara engessava a mama, cara. Botava, a escola do Pitangui toda fazia isso. Então, isso mudou totalmente a percepção do pós-operatório. A gente sabe que essa questão da mecânica, da biomecânica do membro superior, é muito comum patologia de ombro o mais precoce possível, isso é importante, tá? O fato só de Uhum. você já fazer o movimento de pendular do ombro, mexer o braço, Porque a gente se pode você mexer, tipo, tranquilo aqui, não assim, tem né? problema Não nenhum. tem Isso aí é problema nenhum, eu lenda, lembro esse negócio de, disso. não posso levantar o braço. É impossível uma mulher, ao ato de levantar o braço, ela rasgar a mama. Não vai. Até porque se E a ao gente ficar contrário, muito tempo parado depois, é uma dor você vai. horrorosa no Eu ombro. tenho paciente, Eu uma grande senti. paciente minha que eu adoro, não vou citar o nome dela aqui, ela fez uma capsulite adesiva no braço, sofreu muito, tadinha, ela pilotava helicóptero e assim, teve muito difícil pós-operatório dela, porque ficou ali com medo, Parado. restrita, A pessoa parada, sem fica, já mexer. fica tensa. A gente hoje, se eu pudesse, eu mandava todas as minhas pacientes para o grupo de oncologia, de fisioterapeuta que trabalha com a gente lá no INCA. Eu tenho a Bruna, que é a minha fisioterapeuta principal, mas que me abandonou na parte da oncologia. Mas ela tem outras colegas, tem a Érica, tem o grupo lá do INCA, que são meninas maravilhosas, que são do INCA, são fisioterapeutas especializadas, sabe? Não quero Legal. desmerecer as demais, mas elas fazem a Uhum. parte de oncologia e ajudam muito. Então, isso é importante, não só para a prevenção do próprio linfedema do membro superior, que é uma coisa que está renegado, não se fala, o próprio mastologista esquece. Às vezes, se tira 2, 3 linfonodos, já tem que começar a drenagem, tem que começar ali o manuseio para prevenção do linfedema, assim como a própria manutenção daquele movimento daquele membro superior. Uhum. Né? Muitas vezes a gente vê a paciente, porque o grande dorsal expansor, ele não vai ter perda funcional. A perda é por desuso mesmo da articulação. Entendeu? Sim, Então, sim. é tirar esse tabu que está aí no Brasil, de que, eu não posso levantar o braço. Pode, deve, mexe, se movimenta, entendeu? Assim como a Eu gente tem lembro. que andar no pós-operatório. Porque Aham. quem não anda tem risco de trombose. Antigamente, se Sim. operava uma cirurgia, você ficava acamado 5 dias. Hoje em dia, não, você tem que andar no mesmo dia. Por Né? isso que tem que usar a meia de Por compressão isso tem que também, usar né? meia, por isso às vezes tem que usar o compressor pneumático, às vezes usar até um anticoagulante preventivo, Uhum. entendeu? Entendi.
É, outra pergunta que me fizeram. Eu tenho que emagrecer para poder fazer a reconstrução das mamas? Olha, essa pergunta, na verdade, o ideal, num cenário ideal, sim, mas quando você está com câncer de mama, você tem que operar. Não dá para esperar. Então, não dá para esperar. Isso não é uma contraindicação. Você Uhum, vai fazer uma cirurgia que vai ficar mais ou menos, aí depois, olha, vai emagrecendo o que você conseguir para a gente tentar melhorar isso aí. Quem tem com câncer tem pressa. Quem tem câncer tem sim, pressa. Então não dá para ficar, vou muita. emagrecer. Agora, o câncer de mama tem uma relação com o fator de risco, a obesidade. Então também a gente sempre orienta o paciente perder peso, né? Para não ter recidiva depois. É super importante. Uhum, Perda de peso, exercício físico, aqueles fatores que a gente conhece, né? sim. É, outra coisa, me perguntaram, quem escolhe o tamanho da prótese? Ah, Como que isso isso é acontece? o maior dilema que o cirurgião tem. Quando a paciente no Brasil, ela tem uma cultura já do tamanho do implante. Então é Eu normal, queria o menor possível. Se pudesse qualquer diminuir o menina meu, que você vê na faixa dos 30, 20, 30 anos, ela tem lá um valor na cabeça dela, 250, 300 ml, ela sabe o que significa aquilo. Aquilo é para cirurgia estética. Cirurgia reparadora é outra parada. Muitas vezes eu tenho que botar próteses de 700, 800 caramba. ml numa paciente. Por exemplo, Nossa, segunda-feira eu vou operar uma que eu vou trocar um expansor e ela vai ter que botar uma prótese de 700 a 800 ml. Senão ela não vai ter mama nenhuma na mama dela. mas isso Entendeu? por causa da estrutura Por dela? causa da estrutura. Primeiro, uma mastectomia, você foi para o negativo. Você não está botando uma prótese. O mastologista tirou, às vezes, um quilo de mama. Uhum. Então, como é que eu vou botar 200 ml? Segundo, às vezes eu coloco atrás do músculo, que já dá uma compressão. É, eu ia E perguntar isso também. o músculo já esconde mais o implante. E terceiro, tem paciente que tem um tórax largo. Então, a escolha é do cirurgião, não é do paciente. O que o paciente tem que falar? Eu não quero que o paciente não se meta, não é isso. O paciente tem que falar, doutor, o Alessandro, por favor, faça o menor possível. Mas às vezes o menor, botar uma prótese de 500 ml, Uhum. né? Então, assim, já botei prótese, a maior que eu coloquei foi de 1 litro, 1 litro numa mama e Caramba. simetrizei numa paciente que eu adoro. A mãe dela, inclusive, não deve estar me vendo. A mãe dela é uma grande amiga. Botei de 1 litro, ela trocou por 1 litro, ela viu que ficou pequena, de 700. A gente encomendou uma prótese da Politec, veio da Alemanha para ela, 1 litro, e ficou Caraca. pequena. Nossa. Porque ela tinha 1,5 kg de mama. Sim, Você é botar uma normal, é prótese da é estrutura da normal, é pessoa. matemática, gente. Se sai 1 quilo, não adianta você botar 200 ml. Agora, ela vem com a cultura na rua, da cabeça dela que quer um peito pequeno, 200 ml para ela é pequeno. Só que ela esqueceu que está saindo 700 ml de glândula. Então confia no cirurgião, deixa o cirurgião escolher. A gente não vai botar prótese porque a gente quer, a gente tem que chegar no melhor para vocês, entendeu? Uma coisa que eu falo muito, assim, você falou, confia no seu cirurgião. Eu tive uma experiência muito ruim antes de chegar até você. E aí, tipo, eu tenho certeza que se eu tivesse feito com a outra pessoa, eu não ia estar feliz como eu tô hoje. Quando eu cheguei no seu consultório, tipo, você me abraçou que eu já desmoronei. Eu lembro disso como se fosse hoje. E Não, assim, o seu lado humano é o que conta muito, muito, muito mais. Eu fui lá com o Pablo, né, que na época era meu noivo, e é, tipo, esse aí é um sem maridão que você palavras, achou. sem palavras. Ah, cara, eu acho assim, a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Primeira coisa, tem que gostar do que você faz. Eu não vou aqui dizer, eu tenho meus momentos também difíceis, eu passei agora uma fase Uhum, bem, bem ruim, esse mês de junho para mim foi duro, eu fiquei bem, bem ruinzinho mesmo, tive problema e tal, mas assim, você tem que tentar dar o melhor de si para o paciente, mesmo que às vezes você esteja mal, né? Então, às vezes você uhum, também está meio ruim, também está com seus problemas, mas nós somos humanos, todos nós. Mas eu acho que se você não gosta de gente e não gosta do que você faz, vai fazer outra coisa, né? com Porque, pô, cuidar certeza. de uma pessoa que está doente e ainda tratar mal é ser muito safado, né? Desculpa. Pô, Com certeza. sacanagem, né? Não, eu lembro Vai quando você chegou fazer lá, qualquer eu saí coisa, toda cara. Pô, rabiscada, me sentia aquelas meninas da é. televisão, saí toda Eu rabiscada gosto pelo. muito do que eu faço, de verdade. Gosto mesmo. Acho que eu, como cirurgião plástico, não é aqui, eu não quero fazer demagogia nem nada, mas assim, me senti um pouco, desculpa o termo, meio cabeleireiro fazendo só cirurgia Uhum, estética. Então, uhum. acho que a cirurgia reparadora me trouxe de volta à medicina no sentido de poder
acolher, nem que eu tô ali no lado, só de dar um ombrozinho amigo, vamos lá, tamo junto, vai ficar boa. Adoro pegar lá ontem, por exemplo, eu atendi uma senhorinha, pô, peguei lá a imunohistoquímica dela, vi lá um luminal A, pô, fiquei tão feliz, adoro dar essa notícia, olha, isso é um luminal A, você tá bem, você vai... Aí ela nem sabia o que era isso. Ah, o que é isso? Eu falei, ih, fica tranquilo, aí expliquei, então é assim, entendeu? É Outro bom. assunto também que me falaram, me pediram para falar foi da cicatriz. Eu lembro que a primeira vez que eu operei com você, fez a cicatriz das costas, né, que é bem Aham, grande, e é, fez, no caso, eu operei a direita, então minha cicatriz é redonda, é aqui por assim, causa do né. retalho, né? Na segunda cirurgia, que foi para fazer a simetrização, como qualquer outro cirurgião, você consertou a cicatriz da primeira É, cirurgia. a gente Tentou vai... afinar e deixar ela o máximo linda possível, tanto nas costas quanto na frente. Então, assim, É. uma das dúvidas também que me perguntaram, o que a gente pode fazer para a cicatriz não abrir, né? Quais são os cuidados? A cicatriz do grande dorsal, a gente falou muito de grande dorsal, né? Mas a cicatriz das costas do grande dorsal, dependendo da quantidade de pele que você vai ter que levar, e aí depende da mastectomia. Tem Uhum, mastologista que tira muita pele, então você vai ter que tirar uma quantidade de pele, a gente chama de ilha de pele. É como se fosse uma ilhazinha. Essa quantidade de pele, muitas vezes, é a ela que vai dar o resultado da cicatriz. Por exemplo, uma mulher jovem que não tem muita sobra de pele e que precisa levar muita pele da área doadora. Tá? Então, uhum. a cicatriz, muitas vezes, a primeira cicatriz resultante que vai ter ali vai ficar ruim. Então, no grande dorsal, você pode fazer o que se faz sempre em toda cicatriz: é massagem, compressão manual, massagem e a utilização da bandagem de silicone, que é o que normalmente se faz. Se a cicatriz não ficar boa, porque ela alarga, imagina as costas, a tensão, a força que você tem ali mexendo, manipulando, acordando, levantando, aquilo vai alargando. Então é comum, já que você não vai fazer uma outra cirurgia, vai lá, faz um retoque de cicatriz para tentar melhorar. Às vezes a gente faz 2, 3 tentativas para poder melhorar, entendeu? Mas Entendi. é uma cicatriz que, se você precisa de uma área doadora grande, ela vai te dar uma cicatriz grande. E uma cicatriz, às vezes, eu tenho pacientes que eu já consegui convencendo o mastologista de fazer mastectomia só tirando a areola. Tiro uma bolinha da areola. Eu vou nas costas e tiro uma bolinha de grande dorsal, que fica uma cicatriz pequenininha. Tem algumas que eu me lembro que ficaram maravilhosas, que a cicatriz fica, não tem tensão, entendeu? Agora, Aham. quando tira muita pele, aí a cicatriz fica ruim, você vai ter que fazer retoque. É, o meu caso foi, acho que foi mais ou menos esse. No seu caso, O precisou. mamilo tá aqui, a citriz tá aqui. É, então, ela tirou. E Mas não me aí, incomoda em nenhum momento, sim, mas nada. ela. Porque ela teve que posicionar a área de mastectomia na área onde estava a lesão. A lesão estava um pouco para cima, então ficou um pouco para cima. E aí ela tirou para resolver teu problema. Uhum, Daí eu acho, esse é o objetivo. daí eu acho, e aí eu falo sempre, eu acho que o mastologista tem que fazer a mastectomia e o cirurgião plástico a reconstrução. Por quê? Se o mastologista já entra numa mastectomia preocupado daquela mama ficar bonitinha, ou seja, se é ele que vai reconstruir, ele não vai ficar com a preocupação de curar, ele vai ficar também com a preocupação de ficar bonito. Ele acaba Uhum, fazendo uma cirurgia menor, entendeu? A entendi. responsabilidade dele acaba não sendo só reparador, só câncer, e sim estética. E aí ele acaba, às vezes, fazendo uma cirurgia oncológica menor. Então eu acho Entendi. que a divisão que a gente tem, cada um na sua, o cirurgião plástico faz a reconstrução e o mastologista faz a mastectomia, para mim é o melhor cenário, é dividir responsabilidade, é uma parceria, eu estou preocupado em curar e o meu colega está preocupado em resolver. Óbvio que se É. conversa, se combina ali para chegar num acordo, a gente fica atrás deles às vezes, pô, tira menos, mas os caras dão cutucada, ó, sai para lá, eu vou tirar o que tem que tirar. E assim vai. É, eu Meu lembro grande amigo que. que faleceu, Santana, que foi um grande cirurgião que eu trabalhei durante anos, e um grande amigo faleceu ano passado, né, uma pessoa que nos deixou, era assim, ele entrava e tirava, e falava assim, ó, resolve. Eu ficava Resolve o problema. atrás dele, não, Santana, tira menos, deixa aí. E não tem jeito, cara. Agora, imagina se ele for o responsável para ficar bonita a mama. O paciente É, vai cobrar dele isso. Você acha que ele vai tirar tudo? Então, cada um na verdade. sua área. Mastologista É, que se mete a fazer reconstrução, tá errado. Cirurgião plástico que se mete a tirar a mama, também tá errado, entendeu?
Eu Eu lembro que a acho. Flávia ficava brincando. A Flávia falava assim: caramba, eu sou a parte ruim, eu te mutilei lá. O Alessandro que é o cara, ele que É te ruim, ela reconstruiu, que te deixou salvou a sua bonita. vida. Com Graças à certeza. mão dela ter feito Ela é um direitinho no anjo. plano certinho, ela Ela é um só anjo. salvou a sua vida. Só isso. Só isso não, né? Muita Ela e coisa. Papai do Céu. Papai do céu, com É. certeza. Com certeza. A gente, Outra pô, coisa. A gente já tá acabando. Poxa é vida. rápido isso aqui, né? Mas é É, tão né? legal nesse negócio, né? É Tô vendo legal, tanta né? gente legal aqui, aí tanta gente que eu conheço, que eu adoro. Eu vou É... fazer. Ih, Deixa aqui um eu. monte de amigos queridos. Fala aí. É bom que você revê todo mundo. É É, mesmo. uma outra pergunta que me fazem muito. O uso do sutiã cirúrgico realmente é necessário? Tem que usar por quanto tempo? Eu lembro que eu usei Engraçado que 4 meses. vocês odeiam sutiã, né? Eu Eu usei sempre falo, quatro a meses, pessoa eu que usei inventar. além do esperado. Não, aí também é demais. O sutiã tem a função justamente de comprimir para não formar aquele líquido. Essa é a ideia do sutiã. Então, se você usar o sutiã um mês e meio, é suficiente. Não precisa mais do que isso. Né? É que o sutiã dói, né? Eu nunca usei sutiã, né? Então também não tem muito como falar, mas eu acredito que ele aqui embaixo deve incomodar. Mas, gente, Eu vou te falar que ele incomoda mais quando a substitui gente por. tá com dreno. Depois é muito Bota um tranquilo. top de academia, bota uma outra coisa, corta um pouco o sutiã embaixo, bota uma gazezinho, né? Olha o Pablo aí, grande É, ele Pablo. tá aqui sendo meu assistente, ele tá respondendo as perguntas que ele sabe. Tô de olho. Então, é isso, bota um top, bota alguma coisa. Tem que dar uma pressão. Se você não botar um sutiã, o que que acontece? A mama faz um edema danado. E o edema dói, você sabia? Hoje a gente está usando muito, a Bruna está usando muito o tape, que é aquelas bandagens que você coloca, principalmente na cirurgia de lipoaspiração. Aquela compressão numa lipoaspiração, quando você tira, Vanessa, com uma semana, é impressionante como não tem edema. Eu diria que você não precisa nem de cinta, só bota o tape. Caramba. Então, assim, você precisa ter uma compressão, porque o tecido manipulado, mexido, traumatizado, ele incha. Como toda pancada que a gente toma. E Uhum, aquele inchaço, se você não segura aquilo com contenção, ele vai embora, entendeu? E aí forma entendi. líquido, dá dor, dá distensão. Agora, os hematomas que ficam, né? O roxo, as meninas ficam preocupadas. Quanto tempo isso vai ficar no meu corpo? Quando que vai Isso. desaparecer? Isso é uma preocupação que eu vou falar aqui, boba. O hematoma é diferente da equimose. Quando você tem aquele roxo, aquilo não é hematoma. Tá? O hematoma é líquido, sangue vivo que acumula, expansão dentro de um tecido, vai crescendo. Geralmente é por um vaso sanguíneo que está aberto, né? Uma falha de coagulação, um pico hipertensivo. Um hematoma é algo que tem que ser tratado. Na maioria das vezes, a paciente nem vê o hematoma, porque o hematoma ele não dá esse escurecimento. O que vocês veem como roxinho, né, a gente chama de equimose. Nada mais é do que a ruptura da hemoglobina, da hemácia, que tatua na pele. E aí Uhum. aquilo vai ter um período que ela vai modificando a cor até sumir. Geralmente em torno de 30 dias. Vai ficando verde, amarelado e vai saindo. Isso tem zero problema, isso tem zero sequela, a não sei que a paciente pegue sol. E assim, só é feio, entendeu? E dá um Uhum. certo medo, que as pessoas que não estão acostumadas olham aquilo, meu Deus, está roxo. Se É assusta. secundário ao trauma. Ah, posso passar um Reparil, posso botar. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que o tempo, a natureza faz a parte dela. Não Vai pega naturalmente sol, saindo. deixa quieto, que vai absorvendo. Cada um tem um tempo, É, tem você gente que falou fica em mais. pegar sol, tipo, quero ir pra praia. Depois de quanto tempo eu posso ir pra Então, praia? quando saiu a equimose, totalmente pode ir para a praia. Como o tempo médio dessa equimose é de um mês e meio, é o tempo que a gente libera para ir para a praia. Um mês e meio, 2 meses, por aí você Gente, pode ó, se ir. der, opera no inverno e tá tudo certo. A plástica no inverno bomba, né? A gente agora começa a operar mais porque o pessoal vai menos para a praia, né? Apesar que o Rio de É. Janeiro, esse inverno aí, Oh, né? mas olha que tem Porra, gente que vai, hein? tá É, lotado a praia. outra pergunta que me fizeram, e aí eu não Aham, sei muito responder, mas eu sei que tem lei para isso. É, meu caso, eu fiz cirurgia pelo plano de saúde, né? Então, tá. praticamente cobriu tudo, menos uma que eu tô até hoje na justiça, mas É. enfim. É, me perguntaram do SUS. O SUS também tem a pessoa que é do SUS tem esse direito de fazer a simetria, Tem. a construção, a reconstrução do mamilo? Então, vamos lá. O que é a reconstrução de mama? Reconstrução de mama é um conjunto de técnicas cirúrgicas relacionadas a devolver a mama que você perdeu,
simetrizar a mama contralateral e reconstruir o complexo areolo mamilar, uni ou bilateralmente. Isso é lei, existem 3 ou 4 leis federais, já dos anos 90, dizendo que os convênios são obrigados a cobrir todo e qualquer custo para o paciente. Se o convênio cria dificuldade, né, cria embrólios e bota taxativas para você poder não operar, cabe uma judicialização ao convênio. Os convênios realmente fazem isso, eles dificultam. Isso, inclusive, é motivo da nossa urgência na solicitação, já lá junto com a mastectomia, porque há uma demanda para essa uma demora para essa autorização. Isso no sistema privado é categórico, já virou Nossa, eu rotina. sofri muito na É, última cirurgia. E eles, eu tive eles que criam pagar, dificuldade, eles eu criam uma tive que pagar e dificuldade, coloquei na eles vão. justiça. E Bota tô na até hoje. justiça. Tô Mas uma esperando. hora você vai ganhar, entendeu? Mas assim, não tem dúvida em relação a isso. E no SUS, como é que funciona? Da mesma maneira. O problema é o seguinte, no SUS, a gente não consegue, o SUS não tem gestão. O problema do SUS é a falta de gestão. Então você não consegue um serviço, na maioria dos hospitais públicos do Rio de Janeiro, à exceção do INCA e alguns hospitais federais, onde o serviço de mastologia e o serviço de cirurgia plástica andam juntos. E você consegue oferecer para todas as pacientes mastectomias com reconstruções imediatas. Então, como existe falta, uma demanda enorme de mastectomia, imagina você ter que, para cada mastectomia, oferecer uma reconstrução imediata. Você deixaria de fazer mastectomia, concorda? Se eu Entendi. tenho, sei lá, 2 tempos de cirurgia, 3 tempos de cirurgia por dia, e eu posso fazer 3 mastectomias, se eu for fazer com uma reconstrução, eu, em vez de fazer 3 mastectomias, eu faço uma. Então, o SUS não prioriza isso. O SUS tem que resolver o problema. Quando eu fui para o INCA, que eu entrei em 2009, para fazer a última etapa da minha formação, tinha uma fila com 1.000 mulheres esperando para fazer a reconstrução. Meninas iguais a você, tem 20, 30 anos. Por quê? Porque fazem mastectomia e vai para a fila da reconstrução depois. Uma ou outra você consegue fazer, e lá é um centro de excelência. Agora, você imagina nos outros hospitais, eu trabalho no andar aí, a gente não faz nenhuma reconstrução imediata, nenhuma. A gente faz todas tardias, infelizmente. A mulher fica mastectomizada 2, 3, 4 anos e depois ela vai para começar a fazer. O SUS é lei, tem direito a se fazer, mas não direto, não imediata. Não, né? tem lei para fazer imediata, mas você não tem lei, gestão mas não é o real, isso. não é o que acontece. O SUS é uma medicina de guerra. Você tem tanta gente com câncer de mama que você vai oferecer... se a gente chegasse num ponto que a gente conseguisse tratar todos os pacientes num tempo rápido, que a gente não consegue, a gente trata tumor avançado no SUS, ia começar a pensar em fazer reconstrução imediata, mas não, a gente não faz isso. A gente pega paciente com tumor avançado, entendeu? Tumor invadindo pele, ulcerando, então não dá. Não é isso. Acho que a gente tem 5 minutos, eu acho que ainda dá para fazer 2 perguntas, rapidinho. Uma das perguntas é que eu fiquei desesperada a primeira vez que eu fui fazer mamografia com prótese. Tem muita gente que pergunta, gente, mas eu coloquei prótese, posso fazer mamografia? Pode. A prótese de silicone, ela pode ser... Todos os screenings de câncer de mama, mamografia, ultrassom e ressonância devem ser feitos. A prótese não muda nada. A prótese é hiperresistente. Você, inclusive, tem incidências que você pode fazer para tirar a prótese. A prótese não dificulta a visualização do câncer de mama. Na mamografia, é super seguro. Pode fazer com tranquilidade. Você só tem que esperar no pós-operatório ali um período de 3 a 6 meses para fazer, porque ainda está com um pouquinho mais friável o tecido. Entendi. E uma outra pergunta, não necessariamente essa para quem é paciente oncológica. Na verdade, eu tenho até uma tia, minha tia, ela tem uma prótese, e a prótese dela encapsulou, eu acho que é esse o termo, deu contratura, ficou dura. Né? Ficou muito dura. Ela colocou prótese por cirurgia de estética. E isso pode acontecer, porque assim, aí eu vou chegar do outro lado, para a gente finalizar isso. Quem faz a colocação da prótese faz rádio, isso também pode acontecer. Então, o que é a contratura capsular? Você tem a prótese de silicone. Tem essa cápsula que está aqui, ó, que eu estou palpando. Tá? Então a gente chama isso, quando você faz a mamografia ou a ultrassom, o laudo diz assim, cápsula interna com dobras, blá blá blá, que é a prótese de silicone. Só que o organismo faz um envelope de células, tá? Uma espécie de um casulo que esconde essa prótese dentro do nosso corpo. É a chamada cápsula externa, tá bom?
Essa cápsula externa é viva, é dinâmica. Com o passar do tempo, ela vai se espessando e vai se tornando mais endurecida. Quando você toca do lado de fora, você sente o endurecimento. Nossa, ficou muito Existem, dura. existem fatores que aumentam a chance disso acontecer. Seroma, infecção, trauma. E qual o fator principal, maior de todos, que aumenta a chance de ter contratura? Radioterapia. Então, eu digo o seguinte, toda mulher que bota uma prótese de silicone, jovem, ao longo da vida, ela vai ter um grau de contratura capsular que o cirurgião vai abrir e vai tirar e botar uma prótese nova. Tira aquela cápsula e bota uma cápsula nova. Independente se foi por radioterapia ou se foi por outras causas. Isso pode acontecer, não é um bicho de sete cabeças, não é para operar correndo, não é necessariamente algo que acontece em 10 anos, em 15 anos. Isso é do organismo, é uma reação sua com o implante. E a gente sabe que tem alguns fatores de risco associados, por isso a gente pede para tomar cuidado com trauma e tudo mais. O importante é fazer sempre o screening com o ginecologista, com o ultrassom e com a mamografia. E na dúvida, a ressonância magnética tira a dúvida e vai fazer. Agora, teve diagnóstico de contratura, uma contratura leve, inicial, vai com calma no cirurgião plástico, sem afobação, opera com calma. Não é tipo nada grave, perigoso, que vá causar alguma coisa dentro do corpo. Não. A ruptura da cápsula é diferente, porque pode extravasar o silicone. Essa tem que trocar o silicone correndo, assim, algumas semanas a meses. A contratura é algo que você pode levar e trocar isso aí aos pouquinhos com calma, entendeu? Entendi. Ó, eu infelizmente vou ter que finalizar, porque a gente tem, sei lá, 2, 3 minutos, então vou finalizar com calma. Queria te agradecer muito, 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 muito. Eu sei que seu tempo é corrido. E em breve, se Deus quiser, quando essa pandemia passar, eu vou fazer a minha micropigmentação, vou fazer minha tatuagenzinha lá atrás e vou voltar no seu consultório o mais rápido possível para você finalizar as fotos, porque tem foto antes, durante e depois, né? Para quem não sabe, tem foto antes, durante e depois. Então eu vou voltar e aí a gente vai se ver e a gente vai se abraçar. Sem dúvida, Vanessa. Olha, você é um orgulho para mim. Eu tenho, de verdade, orgulho de ter sido seu médico. Acho que você se transformou. Esse câncer aí te transformou numa pessoa muito melhor do que você pode imaginar, cara. Isso, nossa, o que você faz de bem para as pessoas, de trazer, de se comunicar e sabe, informar, de acalmar o coração de todo mundo. Isso é a tua missão. Cara, eu te desejo assim, pô, eu sou super orgulhoso de ser seu médico. Eu te dou os parabéns. Obrigada. Ao seu esposo, que é um maridaço que você tem, tá? Seja muito feliz, estou aqui para o que você precisar, eu sei, dou um beijo nele aí. O que você precisar de mim, você sabe que você tem e segue seu caminho fazendo isso aí que você está fazendo bem, cara. E fazer o bem, porra, viu? É bom demais. Depois, quando passar um pouquinho, eu tiver mais perguntas, a gente combina de novo uma com calma. Bom. Fica com Deus. Dá um beijo na sua mãe. Beijo, você também. Dou sim. Estou aqui na casa dela. Valeu. Beijo, fica com Deus. Obrigada a todo mundo aí, tchau, viu? Pessoal, por ter ficado aí. Minhas pacientes amadas, queridas, amo vocês todas. Valeu. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Não conseguiu tirar foto, Vanessa.